Olá, Eneamores! Estamos aqui reunidos para o nosso aulão de número 22. Exatamente, já fizemos 21 aulões anteriores e se você perdeu algum aulão, se você quer rever, corre lá nos vídeos anteriores e dá uma olhada, porque tem muito conteúdo sobre enneagrama e autoconhecimento. Então, hoje nós vamos para o aulão de número 22 já. 22. Hoje vamos falar sobre. Vamos finalizar, na verdade, a série dos 9 pecados capitais. E hoje nós vamos falar sobre gula e luxúria. Então, deixa eu colocar aqui, já fixar aqui o comentário desse nosso aulão, que é sobre gula e luxúria hoje. Para vocês saberem, vamos falar sobre esses 2 pecados capitais e aí nós finalizamos esses 9 pecados capitais. E aí, se você tá chegando aqui agora e não sabe por que eu falo que são 9 pecados capitais, a vida inteira você ouviu falar que são 7, né? 7 pecados capitais e agora eu trago aí mais 2 pecados capitais. Na verdade, não sou eu que trago esses 9 pecados capitais, e sim o enneagrama, é verdade. Cada tipo de personalidade tem um vício emocional, tem uma paixão, tem um pecado raiz, que é esses que fazem parte, né? A origem desses pecados ou desses vícios emocionais vem lá do século IV, a fonte deles, né? Do século IV, onde foi descoberto, foi traduzido em palavras essas distorções emocionais com os padres do deserto. Então, se você perdeu a primeira aula, que eu explico certinho para vocês da onde veio, porque são 9 e não 7, né? Tudo sobre esses pecados capitais, corre lá nos vídeos anteriores do meu canal, tá? Lá no canal do YouTube tem. E aí vai lá e assiste para você entender. E lembrando, né, que a gente já falou sobre os outros 7, né? Outros 7 pecados capitais. Então a gente falou sobre a preguiça, sobre a ira, sobre o orgulho, sobre a vaidade, sobre a inveja, sobre o medo, que sim, também é um pecado capital, sobre o que mais? A avareza, né? E agora a gente vai finalizar aqui esse aulão falando sobre gula e luxúria. E eu quero saber, quem aí nunca sentiu uma gula nessa vida? Que atire a primeira pedra, não é mesmo? Quem aí nunca passou dos limites, né? Nunca foi atrás dessa necessidade, dessa voracidade de antecipar os prazeres ou de ficar nesse prazer que a gula traz? E é óbvio que você deve ter ouvido falar que gula tem a ver com o quê? Com comida, não é mesmo? Quem nunca? A gente só faz essa relação, né, de gula com a comida. Ai, comi demais. Ai, nossa, que gulosa que eu tô. Ai, comida. E, na verdade, eu quero trazer aqui um novo olhar, uma nova perspectiva, porque gula não tem só a ver com comida. Pode ter, sim, também relação com a comida, mas não é só isso, gente. Então, o que é essa gula que o enneagrama traz para nós como distorção emocional? Lembrando, né, que é uma distorção emocional, ou seja, a gente quer acertar o alvo e erra o alvo, a gente peca. Pecar é errar o alvo. Então, para que vocês saibam, né, o tipo que é relacionado a essa paixão, essa distorção emocional da gula é o tipo 7 do enneagrama, tá? Mas todos os outros tipos, de vez em quando, né, acessam essa distorção emocional, ou seja, todo mundo pode acessar as 9 distorções. O que acontece? O tipo 7 tem essa distorção emocional mais latente, né? Então, ao longo da vida, sente mais essa necessidade ou essa distorção emocional da gula. E agora deixa eu explicar para vocês, então,
O que é essa gula? Essa gula é uma necessidade de antecipar prazeres. Como assim, Priscila? É como se fosse assim. Mentalmente, o tipo 7 fica antecipando coisas prazerosas. Então, digamos que o tipo 7 está aqui nessa live, nesse bate-papo aqui, e aí, de repente, não tá gostando muito, sabe? Não tá sintonizado, não tá gostando. Sabe o que faz? Mentalmente projeta coisas mais agradáveis, né? Então sai do presente e começa a antecipar coisas agradáveis. E a gente faz essa relação com a comida, mas não é só com a comida. Pode ser com qualquer coisa que o tipo 7 ou que nós consideremos mais agradável. Então, por exemplo, eu posso ter a gula por, digamos aqui, por um esporte, né? Por um esporte. Agora tô na fase do CrossFit, comecei o CrossFit aqui faz um mês, e aí eu posso ter essa gula, essa voracidade, essa necessidade de pensar em CrossFit, de ver vídeo de CrossFit, de ir lá fazer CrossFit, de falar de CrossFit o tempo todo, e aí eu fico buscando essa questão do exercício, do CrossFit, para fugir da realidade, para fugir do aqui e agora, né? Então, não é só com comida. E como que eu faço isso com a comida, então? Vamos fazer aqui uma relação com a comida. Então, é como se eu fosse num restaurante que eu tô querendo ir sexta-feira que vem. E aí eu começo a pesquisar sobre aquele restaurante, fico vendo foto, fico vendo stories, fico vendo coisas sobre aquele restaurante. Aí eu chego no restaurante, sento lá na mesa e aí vem o garçom e me dá o cardápio. E eu peço o prato principal. Só que, enquanto o prato principal está sendo preparado lá na cozinha, eu já estou pensando na sobremesa. Eu já estou pensando no que é que eu vou comer depois do prato principal. E o prato principal nem chegou ainda. E aí chega o prato principal e eu já sei qual é a sobremesa que eu vou pedir. Eu nem aproveito o prato principal e já peço a sobremesa para o garçom. Falo, ó, garçom, você depois já traz a sobremesa aqui para mim. E aí, enquanto eu termino o prato principal, eu já tô pensando na sobremesa. Quando a sobremesa chega aqui, eu já tô pensando no que é que eu vou fazer depois. Qual é o próximo restaurante que eu vou ir? Porque aqui na cidade tem muitos restaurantes e eu quero experimentar todos. Eu quero saber quais são os sabores de todos os restaurantes. O detalhe é que quando eu estou lá, me alimentando, comendo aquele prato delicioso, eu não foco no aqui e agora. Eu fico antecipando prazeres, antecipando coisas prazerosas. Eu não consigo ficar no aqui e agora. Principalmente se esse aqui e agora não me dá prazer, né? E aí é uma gula mental. Eu fico pensando, vou reformar minha casa. E aí eu fico planejando como que vai ser a reforma dessa casa, que cor que eu vou pintar essa casa. Fico pensando nisso para não pensar, de repente, numa briga que eu tive com meu marido, num estresse que eu tive no trabalho, em algo que tá me incomodando, né? E aí eu fico antecipando, pensando em outras coisas prazerosas que eu considero prazerosa para mim, ao invés de viver o aqui e o agora, né? Então, eu fico fugindo dessa angústia, fico fugindo desse tédio, né? E aí, o que acontece? Uma pessoa, né, que tem esse vício emocional exacerbado, né, da gula, quando ela vai beber, não consegue beber um pouquinho, quer beber demais, né? Quando ela vai comer, ela não consegue comer um pouquinho, quer comer demais. Só que sabe o que a pessoa faz que é muito de verdade? Pensar. Porque o tipo 7, né? Ele está aqui, ó, no centro do pensamento, né? Tipo 5, 6 e 7 estão no centro do pensamento. Então essa antecipação é principalmente mental, tá? E aí, se o tipo 7, ou se, né, as pessoas que têm essa paixão aí latente dentro delas, estão passando por algum problema,
em algo, né, que não estão gostando, se estão passando por alguma crise no relacionamento, alguém da família está com problema de saúde, sabe o que que faz? Começa a racionalizar as emoções. E o que que seria isso, racionalizar as emoções? É tentar explicar. Ah, eu tô sentindo isso, mas é porque aconteceu aquilo outro. E aí eu saio do mundo das emoções e venho para o mundo mental. E aí eu paro de sentir aquela emoção que é ruim, que é desagradável, que eu não gosto e passo a sentir outra emoção mais prazerosa. Então, as pessoas, principalmente desse tipo de personalidade, descobriram que lá na infância, já lá desde pequenininho, descobriram que se eu estou sentindo uma emoção aqui e começo a pensar em outra coisa, aquela emoção se dissipa, aquela emoção acaba e eu começo a sentir aquilo que eu estou pensando. Então o pensamento e o coração, né, o sentimento se desconecta, né? Eles se desconecta não, se conecta na verdade. Então, se eu penso algo prazeroso, eu começo a sentir algo prazeroso também, tá? Então, isso acontece com todo mundo, tá? Mas principalmente com o tipo 7. Por quê? Por que acontece principalmente com o tipo 7? Porque esse é o pecado capital do tipo 7. Então, é o vício emocional que está mais latente na vida da pessoa que é tipo 7. Tá? Então, a pessoa do tipo 7 fica aqui, ó, no mundo mental, começa a antecipar prazeres para fugir. A gente olhando assim, parece que uma pessoa que tem esse vício emocional exacerbado está sempre correndo atrás de algo, de uma novidade, de algo prazeroso, de pesquisar alguma coisa na internet. E essa pessoa fica sempre aqui, ó, no superficial. É uma pessoa que gosta muito de falar. Por quê? Porque eu falo e eu fujo aqui, ó, do tédio, da angústia, né? E aí parece que a pessoa fica o tempo todo correndo atrás de algo. Mas na verdade, sabe o que acontece? Ela tá fugindo de sentir dor, fugindo do sofrimento, fugindo dessa angústia existencial. E tá sempre antecipando prazeres, vivendo, né, no futuro e não consegue viver no aqui e agora, tá? E aí, então, o que a gente consegue fazer para equilibrar essa distorção emocional dentro de nós? Ai, Pri, eu tô percebendo que eu tô com muita gula, né? Eu fico antecipando, eu não gosto de sentir emoções desagradáveis, eu fico fugindo do presente, do aqui e agora, eu tô com muito problema no trabalho, mas ao invés de eu ir lá resolver o problema, eu fico fugindo disso, eu tô com uma crise aqui no meu casamento, mas ao invés de eu olhar para isso e tentar resolver isso com meu marido, eu fico antecipando outros prazeres, fico fugindo disso. O que é que eu posso fazer para equilibrar? E aí a gente entra na temperança. A temperança equilibra a gula. E o que significa essa temperança? Quando você vai temperar uma comida e coloca pouco sal, o que acontece com essa comida? Ela fica sem sabor, né? Ela fica sossa. A gente não tem vontade de comer. E se eu coloco muito sal nessa comida, o que acontece? Ela fica salgada, ela fica intragável, não dá para comer também. Certo? E quando eu tempero na medida certa? Quando eu coloco sal na medida certa, aí ela fica saborosa, fica agradável, a gente consegue comer, certo? A temperança traz para essa distorção emocional, para esse pecado capital da gula, equilíbrio. Então eu vou equilibrar as minhas emoções. Eu vou compreender que sim, eu posso sentir dor, eu posso chorar, eu posso sofrer e isso não vai acabar com a minha vida, né? Eu posso ter uma vida feliz, alegre. Desculpa aí, um carro meio barulhento passou, né? Eu posso sentir aqui, né,
coisas prazerosas, mas eu me permito acessar dor e sofrimento quando acontece a dor e o sofrimento. Não depois, não antes, no momento, no momento. E principalmente a temperança me faz estar presente no aqui e agora. A temperança me traz esse centramento, essa prudência, essa moderação, né? Eu consigo viver o aqui e agora sem precisar extravasar, sem precisar me entregar aos meus prazeres. Eu consigo viver tranquilamente, equilibrada, né? E eu não preciso desequilibrar isso. Eu não preciso viver sempre feliz, sempre alegre. Eu posso acessar a dor e o sofrimento. E isso não vai acabar com a minha vida, né? Então eu posso sentir um prazer adequado, um prazer aqui na medida certa. Ou levando isso para a comida, né? Que a gente sempre faz essa relação com a comida, eu posso me alimentar até o momento que eu estou saciada. Eu não preciso empurrar mais comida para dentro, tá? Então nem muito, nem pouco. Nem demais, nem faltando, tá? Deixa eu ver aqui se faltou alguma coisa. Bom, uma outra coisa que eles falam que ajuda a equilibrar a gula é a sobriedade. E o que é uma pessoa sóbria? É uma pessoa que não precisa beber. Não precisa beber para disfarçar a vida intragável, né? Às vezes a gente pensa assim, eu não preciso buscar algo externo a mim, porque eu sei que a minha alegria, a minha felicidade está aqui dentro de mim, tá? Isso é sobriedade, é não necessitar buscar algo externo para me sentir plena e feliz. Eu acesso essa plenitude e essa felicidade aqui dentro de mim. Tá? E aí eu quero saber se vocês já sentiram aí alguma gula na vida de vocês, né? Coloca aqui nos comentários, deixa eu saber se vocês quiseram sair desses momentos, como é que é essa questão de gula aí na percepção de vocês, emocionalmente falando, tá? E isso que eu precisava falar para vocês é o 8º pecado capital. O último, para fechar essa série, né, dos 9 pecados capitais, é a luxúria. E eu sei, né, quando a gente fala de luxúria, a gente pensa em sexo, mas no Eneagrama não é só essa questão sexual, tá? O que é essa luxúria quando a gente traz pro Eneagrama? O que é essa distorção emocional da luxúria, esse pecado raiz que o Eneagrama traz para nós? Tá? A luxúria é um exagero, é uma intensidade, uma necessidade de força, de controle. Então é uma postura exagerada perante a vida, né? Eu preciso me colocar, eu preciso parecer forte, eu preciso desse empoderamento, né? Agora essa palavra tá aqui tão forte ultimamente, né? Do empoderamento. Né? E aí, o que isso traz? Traz uma casca, né? Uma coisa mais forte, mais bruta, né? Uma casca, um muro que impede que as outras pessoas acessem o meu coração. Por quê? Porque eu tenho medo que as outras pessoas entrem no meu coração e me traiam, me enganem, me façam de boba, tá? E aí eu tenho essa postura exagerada diante da vida, né? E isso traz o quê? Traz um excesso de força, traz um excesso na fala, traz uma intensidade. Eu preciso de muito, né? Eu não me basto com pouco. Se eu vou colocar uma maquiagem, eu preciso de muita maquiagem. De roupa, eu coloco uma roupa muito poderosa. Se eu vou comprar um carro, eu quero o carro maior, que chame mais atenção. É essa necessidade de intensidade. Só que o que acontece? Essa intensidade acaba errando na medida e se torna uma agressividade às vezes, né? A pessoa tá falando, na cabeça dela, ela tá falando aqui, ó, normalmente, mas por fora ela tá o quê? Gritando,
brigando, parece que ela tá brigando o tempo todo, né? A pessoa fala com uma energia que parece que ela tá sempre brigando ao invés de estar conversando, né? E isso também, essa postura exagerada diante da vida traz um impulso, né? Uma necessidade de resolver agora, de fazer tudo já, tudo para ontem, né? E aí eu ajo por impulso. E quando eu ajo por impulso, eu não penso antes de agir. E quando eu não penso antes de agir, o risco de eu exagerar, de eu agir de forma imprudente e me arrepender depois é muito grande. Só que qual é o tipo que acessa essa luxúria? É o tipo 8, né? Todo mundo pode acessar a luxúria? Todo mundo pode acessar a luxúria. Mas no tipo 8, esse pecado capital ou esse vício emocional, essa distorção emocional é mais latente, né? É mais latente. E aí, é como se eu necessitasse mostrar que eu sou forte, que eu sou poderosa, porque assim ninguém vai me atacar. Então eu preciso ter essa postura exagerada diante da vida. E o que acontece quando eu faço isso? Eu acabo tratando o outro como um objeto. Tudo é um objeto para mim, inclusive o outro, né? Eu trato o outro como um objeto para quê? Para que eu possa controlá-lo. E a partir do momento que eu me sinto no controle, eu sei que o outro não vai passar por cima de mim. Tá? Então essa é a postura exagerada, essa é a luxúria, né? Então serve como um limite de acesso do outro. É eu que coloco, eu imponho, eu decido, eu falo mais alto, eu falo a última palavra, tá? E essa postura exagerada diante da vida acaba trazendo feridas, né? Parece que a pessoa não tem sentimento, parece que a pessoa não tem coração. Só que na verdade é só uma aparência. Porque por trás dessa aparência rígida, forte, agressiva, mais bruta, mais pesada, existe ali um coração gigante, do tamanho do mundo. Só que a pessoa não permite acessar esse coração, não permite que os outros acessem esse coração. Por quê? Porque lá na infância esse coração foi ferido. E aí criou essa casca, essa armadura, esse muro para impedir que o outro acesse o meu coração e me machuque e me traia novamente. Tá? E aí, o que é que eu posso fazer então para equilibrar essa luxúria na minha vida quando eu tenho esse excesso, né? Quando eu acesso essa paixão, essa distorção emocional da luxúria, o que é que eu faço para equilibrar? Acessando a amorosidade, acessando a inocência. E o que quer dizer inocência? Inocência vem de inocos, vem de ausência de mau cheiro. Ou seja, eu olho para o outro e eu não vejo perigo. Quando eu não vejo perigo, eu não preciso vestir a minha armadura, né? Eu posso tirar essa armadura, eu posso mostrar as minhas vulnerabilidades, sabendo que o outro não vai me atacar. E se me atacar, eu já sou adulta e eu posso lidar com isso, né? Então eu acesso essa inocência que está por trás de toda essa luxúria, de todo esse excesso de força, de toda essa postura exagerada diante da vida, né? E ao acessar a inocência, eu equilibro. Eu consigo acessar a bondade, a amorosidade, eu consigo baixar a guarda. Eu não preciso mais exagerar. Por quê? Porque na inocência eu não vejo perigo no outro. Eu não vejo que o outro vai me atacar. Eu não preciso me impor, eu não preciso me colocar. Eu posso desarmar. Eu posso baixar a guarda, tá? E aí eu aceito o outro como ele é. Eu não desconfio do outro.
tá? E eu posso abrir o meu coração. E olha, que vulnerabilidade não é sinônimo de fraqueza. Às vezes a gente pensa, ser vulnerável é ser fraca. E não tem nada a ver com isso. Porque ser vulnerável é ser muito mais forte, na verdade. Né? Só uma pessoa realmente forte e que se conhece e que sabe das suas capacidades, das suas limitações, é que pode acessar essa vulnerabilidade e mostrar essa vulnerabilidade para o outro, né? Sabendo que, mesmo se o outro vier me atacar, mesmo se o outro me trair, eu sei quem eu sou, eu sei o que tem aqui dentro de mim e eu sei que eu consigo lidar com isso. Então eu não preciso colocar-me em postura exagerada perante a vida. Eu não preciso acessar esse excesso de força, essa luxúria no sentido, né, de exagero, tá? Por quê? Porque eu posso relaxar. Eu posso tirar essa armadura. Tá? Então, gente, esses são os dois últimos pecados capitais que eu queria trazer para vocês, né? Lembrando que o Enneagrama traz esses 9 pecados, né? Ou seja, 9 maneiras de errar o alvo. A palavra pecado significa isso, errar o alvo. Eu quero chegar lá, mas eu erro o alvo. Né? Eu caio no meio do caminho, eu tropeço. E isso, né? Esses pecados fazem parte da nossa personalidade, da sombra da nossa personalidade, da nossa ferida, né? Principalmente. Então, quando crianças, nós éramos pura essência. Nós tínhamos amor absoluto, segurança absoluta, valorização absoluta, porém nós fomos feridas. Todos são feridos na infância. Por quê? Porque no mundo, né, existem limitações. Não existe como você viver no mundo sem ser machucado, sem acessar essas feridas emocionais lá na infância. A não ser que você nascesse e fosse colocada numa redoma de vidro e mesmo assim você iria sentir essa dor da falta de amor, talvez, né? Então não existe. No mundo não existe como você não acessar alguma dor na sua infância. E a nossa personalidade cria o quê? Uma proteção, né? Ela vem como uma proteção da nossa essência. Então, a gente vai percebendo que a personalidade traz para nós o pecado, o errar o alvo, mas a nossa essência traz para nós o equilíbrio. E aqui na Terra a gente precisa aprender a equilibrar os dois, porque sim, a gente precisa da nossa personalidade para sobreviver, ela faz parte e tem capacidades, habilidades muito fortes e muito grandes na nossa personalidade, mas a gente precisa deixar a nossa essência fluir, a nossa essência brilhar no mundo, a nossa essência passar pela nossa personalidade. Então a gente precisa abrir o caminho para que a essência venha ao mundo, aflore. E aí sim a gente descubra a nossa melhor versão. Tá? E o Enneagrama está aqui como um caminho, mostrando aonde a gente erra, o alvo, aonde a gente cai no nosso caminho, aonde está a nossa pedra no sapato e também nos mostra caminhos para quê? Para acessar a nossa essência, caminhos para deixar a nossa essência aflorar, para a gente poder acessar a nossa melhor versão, porque é para isso que a gente está aqui nessa terra, tá? Para crescer, para transformar, para evoluir. Então, essa série dos 9 pecados capitais se encerra hoje no nosso aulão de número 22 e na semana que vem a gente começa uma nova série talvez, um novo tema. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão de tema, me manda, né? Coloca lá embaixo nos comentários ou me manda por inbox, tá? Eu vou ter o maior prazer de
pegar essa sugestão e trazer aqui como um tema para o nosso próximo aulão. Lembrando que toda quinta-feira, exceto hoje que a gente precisou substituir e fazer nosso aulão na sexta, toda quinta-feira, às 19 horas da noite, a gente se encontra no meu perfil do Instagram, @prihagman, para falar sobre Eneagrama e autoconhecimento, tá? E se você perdeu os aulões anteriores, corre lá, assistir, lá no meu canal tem todos os aulões, dá uma olhada lá, tem muito conteúdo bem bacana para você já ir fazendo esse processo aí de se conhecer cada vez mais e mais, para acessar a sua melhor versão. Tá bom? Então eu fico por aqui. Se você está gostando, não esquece de curtir, isso é muito importante para mim. E envia esse vídeo para mais pessoas. Quem sabe alguém aí que você conhece está acessando esses vícios emocionais, esses pecados aí da gula e da luxúria, e ela pode aprender a equilibrar, porque é para isso que a gente aprende, né? Para equilibrar aí as nossas distorções e viver uma vida mais plena, mais feliz, mais amorosa e com mais compaixão, tá bom? Então eu fico por aqui, um beijo e até semana que vem.